O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, é um dos novos parlamentares da Câmara. Aliás, deputado é o primeiro cargo público ocupado por Garcia, que no ano passado foi eleito deputado com a campanha mais barata no Paraná. Aqui, ele é o novo relator do polêmico Estatuto da Família, o projeto campeão de manifestações no site da Câmara. E é sobre família que a gente conversa agora. Olá, deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigado, Juliana. É uma alegria poder fazer uso da palavra aqui e assim deixar essa mensagem a todas as famílias do Brasil. E parabéns, né? Que o senhor esperava ser eleito, que foi a primeira disputa, né? Uhum. Assim. Eu acho que o segredo, eu sempre acreditei, né, que seria eleito. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Se você, primeiramente, não acreditar, não teria como esse sonho tivesse se tornado uma realidade, né? Então, graças a Deus, tive a graça de disputar a minha primeira eleição e já ser eleito deputado federal no meu estado do Paraná. Parabéns, deputado. Obrigado. Deputado, pelo que entendi, a sua atuação vai estar muito ligada à questão da família, não é isso? Sim, sim. São 4 anos, né, que é uma legislatura e, no final das contas, é impossível fazer tudo o que se espera, tanto da população quanto que talvez o que o parlamentar espera. Quais são suas prioridades quanto à família? O que o senhor gostaria de ter conseguido ao final desses 4 anos? Quando a gente fala de família, a gente está ligando aí muitos outros temas a ela, né? Até porque tudo passa pela família. Sim, emprego, né? Emprego, educação, saúde, moradia. Então, assim, são temas ligados ao tema da família que eu espero aqui na casa, na Câmara dos Deputados, estar debatendo, discutindo, propondo projetos de lei e assim tentar ajudar na transformação aí do nosso país, que não é uma tarefa fácil, mas é o nosso papel, por isso estamos aqui, né? Pelo o que o senhor já viu, onde que a coisa está pior para as famílias? A gente está passando por uma crise, né? Sim. Então talvez as pessoas estão sentindo isso. O senhor tem essa impressão lá no norte do seu estado? Eu venho do interior, então, o interior do estado do Paraná, conhecido como Norte Pioneiro. Então, onde fica exatamente o Norte Pioneiro? Eu atualmente moro em Jacarezinho, mas sou da cidade de Andirá, natural de Bandeirantes. Todas as cidades, uma vizinhas da outra ali. E então venho de uma região onde as cobranças relacionadas, por exemplo, à saúde são muito grandes. As cidades do interior hoje no nosso país, elas sofrem muito nessa questão. Elas com muitas dificuldades de locomoção, de pacientes, de doentes, dificuldade com relação às pessoas com deficiência, têm de se locomover, também de serem transportadas para um atendimento de qualidade relacionado à saúde, os hospitais abandonados, alguns hospitais sem estrutura para receber as pessoas. Então, é um tema, eu estou parando aqui em apenas um, mas hoje o nosso estado está enfrentando um outro assunto que também ligado à família, que é a questão da educação. Tivemos há poucos dias aí fatos que aconteceram. A gente viu todos aqueles confrontos, né? Sim, e que se tornaram aí notícia a nível mundial. Né? E são coisas assim que nos entristecem. A gente sabe que a educação ela precisa realmente, verdadeiramente ser prioridade no nosso estado, no país. Ela precisa, inclusive, aprovamos na Comissão de Educação, na qual eu sou suplente, uma moção de repúdio com contingenciamento que foi realizado com relação aos investimentos que viria para a educação. Então, aprovamos uma moção de repúdio, uma moção contrária a esses cortes que estão sendo realizados na educação e, assim, aprovamos também na Comissão de Seguridade Social e Família com relação à saúde. É óbvio que nós não queremos cortes nessas pastas tão importantes e que eu, como cidadão do interior do Paraná, vejo o quanto a nossa população sofre e carece disso. A gente vê um pouco, deputado, as prioridades de cada parlamentar pelas comissões em que ele está envolvido, né? O senhor citou de educação, quais as outras que o senhor... Seguridade Social e Família também, né? Seguridade Social e Família, estou também na Comissão de Direitos Humanos,
na comissão especial do Estatuto da Família, estou presente na comissão de Cultura e presente também em uma outra comissão especial, que é a PEC 215, que trata sobre demarcações de terras indígenas. Então, são algumas das comissões que eu estou presente, estou atuando. Dessas questões, o senhor já destacou a questão da saúde, né, que está ligada à Seguridade Social e Família e Educação. Qual é o seu posicionamento quanto às outras, assim? Sim, por exemplo, recentemente na Comissão de Direitos Humanos nós tivemos uma audiência pública tratando sobre a exploração sexual infanto-juvenil. Que é uma coisa grave. Gravíssima, que está presente em todos os estados do nosso país e vieram para cá para debater palestrantes do estado de Goiás, do Pará, e que estiveram aqui conosco partilhando, alguns até mesmo testemunhando a sua vivência, aquilo que eles têm passado com relação a esse assunto, esse tema da exploração sexual infantil, que é muito grande, cresce a questão da prostituição de crianças, crianças que se prostituem por um prato de comida, crianças que se prostituem por uma moeda de R$1. Então, coisas assim que, nos dias de hoje, a gente poderia dizer, são coisas que são absurdas, mas que é uma realidade que o nosso país enfrenta e nós, como parlamentares, precisamos encarar essa realidade de frente e encarar os grupos interessados nisso, porque existem pessoas que ganham dinheiro com isso, que lucram com isso, que lucram com a exploração de crianças, que lucram com a venda, com o tráfico de crianças, e nós temos um papel muito importante aqui na casa, que é de combater esse trabalho e procurar promover políticas públicas voltadas aí para o combate da exploração sexual infantil. Então, é um tema recente que deve ser uma das piores agressões que uma família pode sofrer, essa. Também, outro tema relacionado à família. Então, quando a gente fala de família, nós estamos falando do todo, né? Estamos falando da nossa realidade, do dia a dia. Claro. Quem não tem família? Né? Quem não ama a sua família? Quem não veio de um seio familiar ou que tem pessoas como a sua avó, o seu avô? Talvez não teve o pai, a mãe, mas teve a avó, o avô, um pai adotivo, uma mãe adotiva que cuidou dele naquele tempo e que deu a sua formação, ajudou na sua educação também. Então... E, deputado, aproveitando então, por que, na sua opinião, o Brasil não consegue enfrentar essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes? Já teve várias CPIs sobre isso e a gente não consegue, né? Assim... Alguns dos palestrantes vieram e nos questionaram com relação realmente a falta do interesse do poder executivo, do poder legislativo em legislar sobre esses temas, em atuar sobre esses temas. Então, temas tão importantes, temas que assim chocam a sociedade, que chocam as pessoas. Inclusive, nessa comissão foi mostrado vídeos, fatos reais, imagens reais de crianças escondidas, por exemplo, dentro de um caminhão, escondidas, que foram ali colocadas para tentar ocultar o que estava acontecendo naquele momento. Alguns caminhoneiros usando daquelas crianças, né? Fazendo uso daquelas crianças para seu prazer. O senhor lembra que região? Isso aconteceu no Pará. Foi notícia lá, e um estado onde tem grandes militantes, como cito um deles aqui, que é o Dom Ascona, bispo da prelazia da Ilha do Marajó, que é um bispo hoje ameaçado de morte, reconhecido. Não o único, né, deputado? Não o único. Lá naquela região tem acho que mais 2 ou 3 bispos que são também ameaçados. E não só bispos, existem outros líderes de outros movimentos que atuam nesse sentido, nesse combate, e que automaticamente são ameaçados constantemente. Aí, a qualquer momento podem perder suas vidas. E nos últimos anos, alguns desses militantes, desses batalhadores que lutam contra a exploração sexual lá das nossas crianças, acabaram sendo mortos. Então já existem aí, já tem uma lista de vários... Não só aquela famosa missionária, né, a Dorothy Stang, mas... Não, existem outros aí que não ganharam as telas, não se tornaram notícia,
mas que estavam também na lista, vamos dizer assim, daqueles que estão condenados para morrer. Voltando à questão da saúde, né? Qual o maior gargalo da saúde hoje no Brasil? Olha, difícil falar com tantos assuntos relacionados à saúde que são, claro, assim... Mas, por exemplo, a questão das santas casas, né? Sim. Pode não sei se é o maior na opinião do senhor, mas é uma questão que já deve estar quase uma década e não se consegue resolver, né? Sim. Inclusive na Comissão de Seguridade Social já tivemos audiências públicas e teremos outras relacionadas às santas casas. A bancada do Paraná teve recentemente um encontro com alguns movimentos ligados às santas casas do estado do Paraná. Então, assim, há uma mobilização por parte dos parlamentares de apoio, por exemplo, às santas casas. Uhum. Que existe. Mas o grande problema de tudo é relacionado aos investimentos, aos recursos à pasta da saúde, aos recursos que são direcionados às santas casas, às vezes a questão da má administração desses recursos. Às vezes os recursos chegam, mas não são aplicados de maneira correta. Quando são aplicados, às vezes acontecem alguns escândalos, alguns desvios que a gente acaba descobrindo depois, né, com alguns noticiários que surgem por aí. Então, são inúmeras as realidades com relação, por exemplo, às santas casas que nós temos que estar atuando, legislando e combatendo, né, fiscalizando para que o dinheiro que é destinado a elas seja aplicado. O dinheiro que é destinado a outras áreas relacionadas à saúde pública do nosso país seja aplicado. Mas é um tema importantíssimo que nós precisamos enfrentar. Hoje eu moro na região, no estado do Paraná, que mais tem santas casas, a região do Norte Pioneiro. Mas, ao mesmo tempo, voltando aí àquilo que eu já disse, é uma região que enfrenta uma dificuldade muito grande relacionada à saúde pública, porque muitas dessas santas casas não têm equipamentos, algumas não têm nem gerador de energia, e estão operacionalizando algumas cirurgias, e os pacientes automaticamente estão passando um risco muito grande. Claro. Então, são situações que, isso eu estou falando de uma realidade, a qual onde eu moro, claro, conheço e vivo. Mas são inúmeras as realidades que a gente escuta, ouve, quase que todos os dias, principalmente na Comissão de Seguridade Social e Família, e que nós temos que procurar agora, a partir dessa nova legislatura, atuar e buscar mudanças, né, reais que a gente possa, quem sabe, daqui 4 anos, estar apresentando para a nossa sociedade. A gente torce por isso. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Obrigado, deputado Diego Garcia, pela sua participação. Eu que agradeço. Alegria poder estar aqui com você, Juliana, e poder falar um pouquinho da minha atuação parlamentar aqui nessa nova legislatura. Prazer é nosso. Seja bem-vindo. Obrigado. Este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara que você pode conferir pelo site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.